Oi, pessoal, boa noite. Bom, a temática do nosso grupo é a dualidade da luz. Os integrantes são Newton Melo, Evandro Araújo e João Lucas, que sou eu. Bom, a História e Filosofia da Ciência é uma disciplina que tem como objetivo mostrar a evolução do conceito científico ao longo do tempo. No caso específico, aqui teceremos comentários como foi a descoberta da luz e a evolução da pesquisa sobre esse tema, desde a Grécia Antiga até a mais recente teoria da evolução da luz, a evolução dual da luz. Diante disso, alguns autores eles demonstram com a ideia de que a ciência é algo que é mutável e dinâmica e tem como objetivo aqui, né, buscar e exemplificar os fenômenos naturais. Mas aí a gente inicia com duas perguntas. Qual é a verdadeira natureza da luz? É uma onda ou talvez um fluxo de partículas extremamente pequenas? A natureza da luz é um tema que historicamente dividiu cientistas e antes desses os filósofos naturais. Destacamos aqui, por exemplo, Isaac Newton e Christian Huygens, ambos no século XVII, que propunham ideias completamente antagônicas. Huygens diz que a natureza a luz é uma onda, e Newton diz que é partícula. Essas questões aí, há muito tempo, intrigaram vários cientistas. Para que possamos discutir esse tema, vamos entrar pela história do fenômeno enquanto estudamos o assunto. Bom, sabemos que os primeiros povos a estudar a natureza da luz foram os gregos. A gente tem aí, né, Aristóteles, que acreditava que sair de nossos olhos uma onda vibratória que atingia os objetos e tornava-os visíveis. Mas como? Nesse caso, Aristóteles ele adotou a natureza ondulatória da luz, pois a luz era uma espécie de fluido imaterial que, ao bater nos objetos, retirava deles uma microscópica camada superficial de átomos e retornava aos nossos olhos na forma de ondas, tornando-os visíveis. Já Platão adotava a escola pitagórica. Acreditava em que todo objeto visível emitia uma corrente constante de partículas luminosas que eram captadas aos nossos olhos. Ou seja, é como se essa corrente de partículas eram somadas com o ambiente e eram captadas pelos olhos. Já a partir dessa controvérsia, né, tinham-se duas teorias em relação à natureza da luz: partículas ou ondas. Isso se pendurou aí por séculos, essa discussão. Os que acreditavam na teoria de partículas diziam que a luz comportava-se como gotas de água saindo de uma mangueira, enquanto que a frente ondulatória imaginava que a luz se comportava igualmente a ondas formadas por uma pedra ao cair em um lago. Entretanto, Herón de Alexandria, né, descobre uma forma significativa sobre a natureza da luz, que foi realizada no século I, estabelecendo as leis básicas da reflexão da luz e da propagação retilínea da luz. Mas com o passar do tempo, essa lei aqui, né, dele foi posta em xeque, quando ao observar-se um pedaço de madeira num copo de água, a luz parecia mudar de direção num novo meio líquido. Ou seja, não consolidou a teoria por não saber explicar a observação do objeto imerso dentro da água, né? Que parecia sofrer um desvio. Entretanto, em 1621, Snell descobriu experimentalmente a lei da refração.
afirmando que os raios de luz, quando penetram em outro meio, sofrem mudanças de direção, continuando a se propagar em linha reta. Newton, por volta de 1700, concluiu e trouxe a ideia da luz sendo formada por um grupo de partículas, que ele denominou de teoria corpuscular. Em um de seus primeiros trabalhos, Nova Teoria sobre Luz e Cores, em 1672. Esse modelo foi baseado em experimentos com prismas, um estudo sobre a dispersão da luz. Nisso, pode-se concluir que a luz branca era composta de uma mistura de várias cores, onde correspondia a uma variedade de partículas. Cada tipo correspondia a uma cor. Newton foi um dos grandes defensores da natureza corpuscular. Diante disso, Newton, ele dizia que a luz viajava em linha reta. Portanto, era natural para ele pensar nela como partículas extremamente pequenas, das quais eram emitidas uma fonte de luz e refletida nos objetos. Daí, então, essa teoria corpuscular, no entanto, não pode explicar fenômenos de luz semelhantes a ondas, como a difração e a interferência. Por outro lado, a teoria ondulatória ela não consegue esclarecer por que os fótons saem do metal exposto à luz. Esse fenômeno, no caso, é denominado efeito fotoelétrico, descoberto aí no final do século XIX. Nessa mesma época, havia outros estudiosos que pensavam que a luz poderia ser uma onda. Porém, Christian Huygens também defendeu a natureza ondulatória da luz, destacando-se em sua publicação um tratado sobre a luz em 1690. Ele propôs uma explicação. Ele, no caso, defendia que para essa explicação da reflexão e da refração, baseando-se no conceito de frente de ondas, atualmente conhecido como princípio de Huygens. Esse princípio diz que na propagação destas ondas, cada partícula do éter, transmitido o seu movimento à partícula seguinte, sendo o resultado uma onda em torno de cada centro da nova partícula, no caso. Entretanto, Huygens não soube responder alguns questionamentos, segundo suas teorias. Como a luz poderia voltar à velocidade anterior depois de atravessar um meio mais denso ou a cor através do seu modelo ondulatório? Assim, Huygens sugeriu que o quanto a luz era desviada da sua trajetória inicial dependia da velocidade que a luz atravessava no meio. Ele pensava que a luz era um movimento ondulatório, ou seja, a luz seria formada por pulsos não periódicos que se propagam pelo éter. E se estivesse certo, nesse caso aí, o índice de refração, que no caso é o que mede o desvio da luz, seria maior quanto menor fosse a velocidade com a qual penetrasse no meio. Mas se fosse partícula, ocorreria o oposto. Ou seja, no meio mais denso, a velocidade seria maior, porque as partículas seriam atraídas, no caso, pelas moléculas. Entretanto, na comunidade científica, houve um grande duelo sobre as teorias da natureza da luz. O modelo de Newton prevaleceu sobre o de Huygens, porque além de uma explicação para as cores da luz ser bem coerente, sua fama pesou muito na escolha do melhor modelo. Então, até esse momento, vimos vários filósofos e cientistas, cada um em sua época, tentando explicar a natureza da luz. Os cientistas, desde a Grécia Antiga e mais também no século XII, eles tentaram explicar qual realmente o fenômeno da natureza da luz. Mas não ficou só aí. Durante esse lapso de tempo, também era outro cientista tentando explicar, só que eles não conseguiam explicar e não tiveram uma contribuição boa para que a gente pudesse também
colocar no detalhar também na nossa apresentação. Porém, duas teorias foram as que sobressaíram sobre esse fato: a teoria corpuscular de Newton e a ondulatória de Higgs. Mesmo assim, ambas as teorias tinham seus percalços. A teoria ondulatória não conseguia explicar como a luz se propagava no vácuo, e por isso muitos cientistas questionavam, né? Como a luz era proveniente do Sol, como é que ela chegava até a gente? Como é que ela chegava até a Terra? Pois naquela época apenas se conhecia o fenômeno da onda ondulatória. Não sabia como ela poderia ser transportada através das moléculas. Naquela época, os cientistas não conseguiam explicar esse fenômeno. Se questionavam como a luz se propagava no meio elástico, pois era imponderável que houvesse um meio para se mover. Então a grande sacada veio do cientista Higgs. Ele utilizou a teoria do éter, com o qual podia explicar este fenômeno. Por essa teoria, existia um meio, uma substância ou um campo para o preenchimento do espaço, considerado necessário como meio de transmissão para a propagação das forças eletromagnéticas ou gravitacionais. E era utilizada por muitos cientistas. Exemplo, podemos citar Newton, o próprio Higgs, que eu tinha acabado de falar, o Grimaldi, Foucault e outros filósofos e cientistas que utilizavam esse subsídio quando não conseguiam explicar determinado comportamento físico. Enquanto que a teoria particular, ela também tinha seus percalços. Ela não conseguia explicar, por exemplo, como é que o fato de dois raios luminosos cruzavam-se sem que houvesse uma interferência. Contudo, durante praticamente todo o século XVIII, a teoria corpuscular prevaleceu, principalmente em razão do maior prestígio de Newton no meio científico, pacificando por um breve período de tempo a dúvida que pairava sobre a natureza da luz. Então, naquela época, como não tinha chegado a uma conclusão definitiva, mas devido ao prestígio que Newton tinha no meio científico daquela época, na sociedade, prevaleceu a teoria corpuscular. Entretanto, no século XIX, outros experimentos foram realizados para contestar a teoria corpuscular proposta por Newton, reforçando o caráter ondulatório da luz, como o fenômeno de difração estudado pelo cientista italiano Francesco Grimaldi, e as franjas de Young, que são padrões de interferência produzidos pela luz através de uma fenda, proposta por Thomas Young. Então, no século XIX já houve uma mudança de tendência em relação à teoria aceita para a natureza da luz, já prevalecendo a teoria ondulatória, que foi ratificado depois por outros cientistas. Como exemplo, outro fato que eu posso falar que parecia que para pôr um fim a isso, né, houve outros experimentos como o praticado por Foucault, que mostra que a velocidade da luz era menor na água que no ar, como previa Higgs. A partir daí, passou a predominar a teoria ondulatória, como eu tinha acabado de falar, que foi sendo gradativamente aperfeiçoada, até culminar com a teoria ondulatória eletromagnética de Maxwell. Maxwell propôs que a luz era constituída pelas denominadas ondas eletromagnéticas e que a luz visível era apenas uma pequena parte de um espectro muito maior. A teoria ondulatória seria universalmente aceita no meio científico. Já no século XX, também ocorreram outras experiências para mostrar esse detalhe, mas não tiveram muita sorte. Houve algumas falhas e eles não conseguiram realmente provar. Mas, para tirar dúvida, o século XX foi a mola-chave. As primeiras experiências a gente atribui ao físico alemão Philipp Lenard em 1900, onde ele demonstrou um fenômeno inexplicável. O experimento foi o seguinte: ao expor uma placa de zinco à luz ultravioleta, esta liberava elétrons. Este é o chamado
efeito fotoelétrico que tantos conhecemos. Por esse efeito, a teoria ondulatória só poderia explicar esse fenômeno se a energia que este elétron adquirisse fosse proporcional à intensidade da luz. No entanto, na mesma época, o filósofo alemão Max Planck realizou um experimento em que mostrava que a energia adquirida pelos elétrons era proporcional à frequência da luz incidente. Então ele conseguiu corroborar com a proposta e o experimento realizado por Philippe Lenard. Mas somente em 1905 foi que foi conseguida explicar por Einstein essa teoria. Einstein ele pegou e propôs o seguinte, que a teoria ondulatória era incompleta e que a luz poderia ter características de partículas e também de ondas. Ele, através de cálculos matemáticos, comprovou que um elétron liberado deveria receber uma certa quantidade de energia, que segundo ele seria proveniente de uma partícula radiante. Essa partícula era chamada de energia de fóton ou quanto de energia. Então, quanto maior a frequência da onda, maior seria a energia que ela poderia liberar. A partir de Einstein, admite-se atualmente a luz tem dupla natureza. Ela é corpuscular e também ondulatória. Só assim se explicam todos os fenômenos ópticos até aqui. Alguns com a teoria ondulatória, outros com a teoria corpuscular. Então vejam, vários cientistas tentando contribuir para descobrir esse fenômeno da natureza, propuseram várias teorias, mas as que prevaleceram foi a ondulatória e a das partículas. Ondulatória de Higgs e das partículas de Newton. E cada um no seu momento, em determinado tempo, tendia para um lado. Mas Einstein, em 1905, ele conseguiu provar que ela tinha as duas características. Ora se comportaria como onda, ora como partícula, dependendo do meio e da forma de propagação. E aí, em 1928, Niels Bohr veio para complementar a teoria de Einstein. Ele estabeleceu o princípio da complementariedade. Por esse princípio, a luz se propaga como onda, mas interage como partícula. E que a descrição ondulatória é complementar à descrição corpuscular. Segundo Bohr, é preciso as duas descrições para complementar o modelo da natureza. Mas nunca precisaremos usar ambas as descrições simultaneamente. Com isso, na interação, o fóton se comporta como partícula, mas se propaga como onda. Por fim, recentemente, cientistas do laboratório de Brooklyn dos Estados Unidos criaram a matéria a partir da luz usando a equação de Einstein. A equação de Einstein diz que duas partículas de luz, ou fóton, suficientemente carregadas, quando arremessadas uma contra a outra, podem criar matéria na forma de um elétron ou de um positron, partículas com cargas negativas e positivas, respectivamente. Então, a tendência é acreditar na dualidade das partículas, ou melhor, na dualidade da luz, proposta por Einstein. Então, cada dia mais os cientistas vão se aprofundando mais. Mas não quer dizer que é a verdade absoluta, porque a ciência é mutável, ela é dinâmica. Então, quando os cientistas forem pesquisando, podem descobrir matérias novas, podem descobrir situações novas em que possa tender para outro caminho. Mas hoje é a mais aceita no mundo geral. Desta forma, observamos que os grandes físicos continuaram no passado e continuam a debater e demonstrar a verdadeira natureza da luz ao longo dos séculos, usando principalmente a partir da interação de luz e matéria e chegando ao que conhecemos hoje como a propriedade dual da natureza da luz.